Bem, antes de começar a reunião, eu solicito ao conselheiro, secretário Vanderlei, informar se já temos quórum suficiente para darmos início à reunião de hoje. Temos quórum, senhor Lélio. Estamos em 13 conselheiros. Bom, boa tarde a todos os presentes e também aos internautas. Eu, José Francisco Lemos, presidente do Conselho Municipal de Saúde de Americana, ou com Saúde, declaro aberta a reunião ordinária nesta data de 27 de setembro de 2023. Eu quero registrar aqui a presença do vereador e também líder de governo, o Lucas Leoncini. Depois você tem 3 minutos para falar no finalzinho, viu, Lucas? Tá? Boa tarde. Bom, sobre o item 1 da pauta, será abordado sobre o Setembro Amarelo. Então, eu passo a palavra ao conselheiro Vanderlei para dar um início ao assunto. Muito bem, ó. Eu também chamo aqui o doutor Fábio e o Rodrigo para compor a mesa, representando os gestores da secretaria. Agradeço aí, meu secretário, viu, Mário? Boa noite a todos. Nós iremos ler uma carta aberta que o nosso conselheiro Guilherme Aparecido Bernardino ia apresentar para nós hoje, só que ele teve um contratempo particular. Setembro Amarelo é um mês dedicado à prevenção do suicídio. O amarelo começou nos Estados Unidos quando o jovem Mike M., de 17 anos, cometeu suicídio em 10 de setembro de 1994. Mike era um rapaz muito habilidoso e restaurou um automóvel Mustang 68, pintando-o de amarelo. Por conta disso, ficou conhecido como Mustang Mike. Seus pais e amigos não perceberam que o jovem tinha sérios problemas psicológicos e não conseguiram evitar sua morte. No dia do velório, foi feita uma cesta com muitos cartões decorados com fitas amarelas. Dentro deles tinha a mensagem: se você precisar dessa ajuda. A iniciativa foi o estopim para um movimento importante de prevenção ao suicídio, pois os cartões chegaram realmente às mãos de pessoas que precisavam de apoio. Em consequência dessa triste história, foi escolhido como símbolo da luta contra o suicídio o laço amarelo. O assunto é envolto em tabus. Por isso, o Conselho Municipal de Saúde de Americana acredita que falar é a melhor solução. Hoje teríamos aqui o conselheiro senhor Guilherme Aparecido Bernardino da Silva, que iria falar sobre este assunto, mas por motivo da força maior não pôde estar presente. Mesmo assim, ele nos enviou um texto sobre a importância da prevenção ao suicídio, que será lido por nós da mesa. E caso tenha alguma pergunta, enviaremos ao senhor Guilherme para as respostas. Com a palavra, Neide, conselheira Neide. Boa tarde a todos. Boa tarde. Falar sobre o suicídio é, antes de tudo, falar sobre a vida. É falar sobre vidas que se perderam e que, em muitos casos, poderiam ter sido prevenidas. É falar sobre famílias que perderam entes queridos e que muitas vezes não tiveram acesso às informações suficientes, não souberam reconhecer possíveis sinais e não souberam onde e com quem procurar ajuda. Falar sobre suicídio é falar sobre um tema que para alguns pode parecer pesado, mas que diz respeito a todos nós, especialmente profissionais da saúde, que temos o dever de zelar pela vida na sua integralidade. Nesse sentido, quero chamar a atenção aqui para alguns números importantes e que nos ajudam a refletir mais sobre a importância que a prevenção tem mediante o suicídio. Em nível mundial, segundo a publicação da ONU, no ano de 2022,
são em torno de 700 mil pessoas que morrem por ano devido ao suicídio, o que representa 1 em cada 100 mortes registradas. No Brasil, de acordo com o Anuário Brasileiro de Segurança Pública do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, no ano de 2022, tivemos 16.262 registros de suicídio. Esses números representam 8 suicídios por cada 100 mil habitantes, uma elevação de 11,8% em relação a 2021, que registrou 7.200 homicídios, 7,2 homicídios por 100 mil habitantes. Segundo o Ministério da Saúde, nos anos de 2010 a 2019, uma elevação de 43% no país, passando de 9.454 casos para 13.523. Os 3 estados com maiores índices de suicídio em 2022 foram, respectivamente, Rondônia, com 19,4 por 100 mil habitantes, e Santa Catarina e Rio Grande do Sul, ambos com 13,4 suicídio por 100 mil habitantes. De acordo com o Ministério da Saúde, a prevalência nos casos de suicídio entre o sexo masculino e adolescentes. Outro dado importante é a relação entre o suicídio e a saúde mental. Isto porque, conforme a Associação Brasileira de Psiquiatria, estima-se que 96,8% dos casos existe a relação com transtornos mentais, sendo a mais impactante a depressão. Com esses dados, quero trazer presente algumas reflexões sobre o que já foi realizado em termos de prevenção no Brasil e como podemos pensar em melhorar essas prevenções de modo a tornar essas ações mais eficientes. Dentre as ações e políticas públicas, podemos citar diversas ações na prevenção do suicídio, como manuais para profissionais da saúde mental, profissionais que atuam na atenção básica, divulgação nas mídias, o Setembro Amarelo, que é o mês dedicado às reflexões e prevenções. Destaca-se que todas as ações também são em conformidade com as orientações da Organização Mundial da Saúde. Outra política pública importante é a Lei 13.819, publicada em 2019, que instituiu a Política Nacional de Prevenção da Automutilação e do Suicídio, que regulamenta decretos, portarias em todo o território direcionados à prevenção. Outro aspecto importante que temos que ter em mente quando pensamos em nível de prevenção nacional é a extensão territorial do Brasil, a sua grande diversidade cultural, as diferenças socioeconômicas, as desigualdades sociais, disparidade dos serviços públicos, além dos aspectos políticos e governamentais que impactam diretamente sobre as estratégias a serem implantadas e suas referidas efetividades. Dessa forma, algumas ações ainda são importantes a serem consideradas quando falamos em prevenção do suicídio. Primeiro, faz-se necessário um alinhamento intersetorial, alinhando as políticas públicas, definindo áreas de maior alcance, como o caso da educação, saúde, trabalho e assistência social. Nesse sentido, cito aqui algumas estratégias específicas que poderão ser implementadas em cada cidade e que vêm de encontro com a possibilidade de alcance maior das pessoas, de divulgação e garantindo uma sociedade mais igualitária e menor incidência do suicídio. Promover atividades intersetoriais durante todo o ano, com eventos, cartilhas, divulgação nas mídias, divulgação dos princípios dos principais atendimentos, rodas de conversa, palestras, entre outros. Promover campanhas e ações que sensibilizem as pessoas
e as ajudem a reconhecer melhor os sinais de alguém próximo que está em sofrimento e formas de ajudar essa pessoa. Combater falsas informações, preconceitos e estigmas que infelizmente ainda estão presentes na sociedade brasileira, conscientizando assim para uma realidade de saúde pública que precisa ser prevenida. Passo agora a palavra para o meu colega Márcio para dar continuidade. Muito bem. Obrigada. Vou dar continuidade aqui, tá? Então, ações de combate ao estigma sobre a saúde mental. Ampliar os serviços públicos nas diversas regiões, principalmente no cuidado da saúde mental dessas populações com menores índices socioeconômicos. Além da ampliação de serviços, divulgar, seja nas escolas, associações e locais de trabalho, os serviços altamente disponíveis que poderão ser acessados em caso de identificação de sinais de sofrimento mental ou ideações desconhecidas, tais como Unidades Básicas de Saúde, CAPS, UPAs, SAMU, Corpo de Bombeiros, pronto-socorros, hospitais, Polícia Militar e Civil, Centros de Valorização da Vida, entre outros. Ampliar ações paralelas em situações que podem colocar a pessoa em risco de suicídio, como o caso de bullying, violência, dificuldades financeiras, desemprego, drogas, entre outros. Criar materiais de informação e orientação que poderá ser replicada e divulgada em diversos meios, seja físico ou virtual. Promover atividades que atendem a públicos mais vulneráveis, como esportes, lazer, atividades artísticas, culturais, estimulando a socialização e participação em comunidade. Criar dispositivos para revitalização de locais públicos de convivência e de acesso gratuitos. Promover iniciativas nas escolas, estimulando boas convivências, interação social e práticas saudáveis. Promover a interação entre a comunidade escolar e os serviços de saúde, visando desenvolver estratégias para incentivar o exercício físico e atividade física, promover a saúde mental, prevenir o uso de álcool e outras drogas, promover os direitos humanos, promover uma cultura de paz e prevenir a violência nas escolas, como programas de saúde escolar, PSE, etc. Estabelecer parceria com diferentes organizações, como a Secretaria do Trabalho, para desenvolver estratégias de fortalecimento econômico, por exemplo, fornecimento de cursos e formações que ajudam grupos desfavorecidos da sociedade a entrar no mercado de trabalho e criar emprego e rendimento, especialmente em tempos de crise econômica. Proporcionar aos grupos desfavorecidos acesso a informações relevantes para o mercado de trabalho, tanto digitalmente como impressas. Promover o ensino, a investigação e a divulgação sobre o tema do comportamento suicida. Estabelecer parceria com instituições de ensino superior alinhadas ao Sistema Único de Saúde, SUS, e a intersetorialidade. Promover a investigação sobre o tema do suicídio sob diferentes perspectivas: identificação, avaliação, monitorização, prevenção e promoção da vida. Incentivar o controle social, participação social e gestão participativa na discussão e estruturação de ações de promoção à vida e prevenção do suicídio. Incentivar a inclusão de grupos específicos de pessoas em espaços de controle social e participação social e gestão participativa, onde ações pró-vida e de prevenção ao suicídio sejam discutidas e formuladas de acordo com suas circunstâncias específicas. Monitorar o uso das redes sociais para evitar informações e orientações falsas em relação ao tema do suicídio, especialmente entre os grupos mais vulneráveis. Dessa forma, quero concluir minha participação destacando que são vários fatores que podem dificultar a detecção precoce e, portanto, a prevenção do suicídio. O estigma e o tabu associados aos assuntos são aspectos importantes. Ainda predomina o medo e vergonha de falar abertamente sobre essa importante questão de saúde pública. Os tabus que estão enraizados na nossa cultura há séculos
não desaparecerão sem esforço de todos. Esse tabu, juntamente com as dificuldades em procurar ajuda, a falta de conhecimento e atenção dos profissionais de saúde sobre o assunto e os equívocos de que o comportamento suicida é incomum criam barreiras à prevenção. Quebrar esse tabu é fundamental para o sucesso de prevenção. Agradecimentos. Gostaria, se houver alguma pergunta entre conselheiros, plateia e pessoal da rede social, vocês podem direcionar a pergunta para o Guilherme no seguinte endereço de e-mail, tá? consaude@saudeamericana.com.br. Obrigado. Bom, quanto ao item 2 da pauta, trata-se dos informes da Secretaria de Saúde. Então, o Rodrigo Leon vai falar sobre os informes da Secretaria. E também o Rodrigo e o Dr. Fábio Joner e também a Tatiane, eles têm reunião. Terminada a palavra deles, se algum conselheiro quiser fazer alguma pergunta, o Rodrigo e o Dr. Fábio eles estão aí, eles vão se retirar porque eles têm uma outra reunião. A palavra, então, ao Rodrigo, sobre os informes da Secretaria. Boa tarde a todos e a todas. Então, iniciar os informes, é sucinto também. O Hospital Municipal inicia as ações do Setembro Amarelo. Foi uma ação realizada no Hospital Municipal, na UPA São José, incluindo palestras ministradas pela equipe de psicologia, ocorrendo no dia 11, 12 e 13. Um outro informe, prefeito Chico entrega a revitalização no setor do 92 com a presença do ministro Alexandre Padilha, que ocorreu no dia 2 deste mês, entregou as obras de revitalização na sede do Serviço de Atendimento Pré-Hospitalar, localizado na rua Almeida Pioli, travessa da rua Cuiabá, no Jardim Nossa Senhora de Fátima, ao lado do Hospital Municipal. Um serviço orçado num total de R$ 640.642, custeado com verba de emenda parlamentar disponibilizada pelo deputado Alexandre Padilha, que somaram um valor de R$ 249.077. O município contribuiu com contrapartida de R$ 391.565,80. Um outro informe, o Núcleo de Especialidade realizou uma campanha de prevenção ao suicídio no Setembro Amarelo. Paralelamente a essa campanha, a unidade também promoveu conscientização sobre o Alzheimer e câncer de intestino. Profissionais da saúde também receberam capacitação sobre a abordagem em casos de tentativa de suicídio. Os profissionais de atendimento pré-hospitalar 192, nas unidades dos CAPs, receberam a capacitação sobre a abordagem humanizada às pessoas com ideação a suicídio. Foi capacitado pelo sargento 19º Batalhão da Polícia Militar, nos dias 4, 5 e 6 deste mês. O prefeito Chico Sardelli lançou o programa Tá Marcado para verificação de consultas e exames, a gente tinha conversado aqui na última reunião. Lançou no último sistema que vai permitir os cidadãos verificarem com mais facilidade seus agendamentos para consultas, especialidades ou exames na rede pública do município. O programa pode ser acessado por meio do site da Secretaria de Saúde Americana. Fica no www.saudeamericana.com.br, na aba Serviços Online. Uma outra atualização sobre o que foi falado na reunião passada, que começam as obras do novo núcleo de especialidades. Começou dia 4, mais uma obra da saúde, o novo núcleo de especialidades, começou a ganhar forma com serviços de estruturação e adequação do prédio anexo ao Hospital Municipal ao lado da Unacom. Os trabalhos tiveram início com a limpeza geral, demolição de algumas paredes de gesso e preparando o hospital, o espaço para receber o projeto da unidade de saúde. Um outro informe, vacinação contra a Covid continua em Americana com as alterações de locais. A principal mudança foi a aplicação da primeira e segunda dose da vacina para pessoas com 12 anos ou mais e na terceira dose para adolescentes de 12 a 17 anos, que agora será ofertado exclusivamente às quarta-feiras na UBS Jardim São Paulo, entre as 8h30 e 15h30. A primeira e segunda dose, só para
deixar mais claro. Faixa etária de 6 meses a 4 anos, ocorre nas UBS e SF do Matiense, Jardim Brasil, Parque das Nações. Atualmente, Parque das Nações está tendo no Parque Gramado, porque está passando por reforma. E São Vito, de segunda a sexta-feira. 5 a 11 anos, em todas as unidades básicas de saúde, de segunda a sexta-feira. 12 anos ou mais, Jardim São Paulo, às quartas-feiras. Primeira dose adicional ou terceira dose. 6 meses a 4 anos, Vila Matiense, Jardim Brasil, Parque das Nações, São Vito, de segunda a sexta. 5 a 11 anos em todas as unidades, de segunda a sexta. 12 a 17, quarta-feira no Jardim São Paulo. E doses adicionais com vacina bivalente. População em geral acima de 18 anos em todas as unidades básicas de saúde, de segunda a sexta-feira. Pessoas com deficiência e ou imunossuprimidos com idade de 12 a 17 anos em todas as unidades básicas de saúde, de segunda a sexta-feira. Um outro informe: Saúde realiza campanha para diagnóstico precoce de tuberculose. É uma campanha para intensificar a busca ativa de sintomático respiratório. São aquelas pessoas que apresentam tosse por 3 semanas ou mais e que necessita de uma investigação para tuberculose. É realizada anualmente em todo o estado de São Paulo e tem como objetivo diagnosticar precocemente a doença. Outro informe: que a Americana sediou a reunião regional de saúde mental no dia 11, participando dos municípios de Morungaba, Vinhedo, Santa Bárbara, Nova Odessa, Hortolândia, e também participaram por videoconferência em Dayatuba e Olambra, coordenados pela representante do Departamento Regional de Saúde, Adriane Regine Braga. Saúde capacita profissionais da rede sobre prevenção a suicídio. Nos dias 12, 13 e 14, a Secretaria de Saúde realizou uma capacitação de profissionais na rede municipal e que teve como tema "A vida é a melhor escolha", em alusão à campanha de Setembro Amarelo, onde enfermeiros, técnicos, auxiliares de enfermagem, recepcionistas, agentes comunitários de saúde, entre outros profissionais, foram envolvidos na capacitação. Também já tinha anunciado aqui no Conselho, o prefeito Chico anunciou uma UPA na região do Parque Gramado, onde fica a unidade UPA Dona Rosa. No dia 14 anunciou a ampliação da assistência 24 horas em Americana, com a instalação de uma nova UPA, de pronto atendimento, na região do Parque Gramado, que está previsto para o primeiro semestre de 2024. A reforma na UBS Carolinha já está em fase final, sendo feita a pintura interna e externa, já foi feita a instalação do piso, aparelhos sanitários. Melhorias na farmácia central está avançando, fazendo a instalação do novo piso. Também a pintura externa avançaram, com investimento total que será de R$550 mil. A Americana mantém a vacinação contra a gripe, mesmo com o encerramento da campanha. A vacinação contra a gripe permanecerá disponível em Americana até dia 31 de outubro, toda a população a partir de 6 meses de idade. Apesar do encerramento da campanha estadual no último dia 15, o município ainda possui imunizantes em estoque. Desde o início da campanha, foram aplicadas 56.439 doses. Um outro informe: equipe SF Jaguari aborda depressão e suicídio em palestra, que ocorreu no dia 20, uma palestra para a unidade sobre depressão, suicídio, alusão à campanha de Setembro Amarelo. Funcionários do HM, Unacom e UPA São José contam com apoio de plantão de apoio emocional. Os funcionários do HM, UPA São José contam com apoio emocional, contam com um plantão de apoio emocional chamado PAI. O novo serviço interno tem como objetivo acolher e auxiliar os colaboradores na resolução de situações pessoais e ou profissionais. Uma equipe de psicólogos da AKM percorreu todas as alas da unidade, informando os colaboradores do início do serviço, explicando o seu funcionamento. Recursos municipais: houve a prestação de contas do quadrimestre, onde os recursos municipais representam 81% da receita de saúde de Americana no segundo quadrimestre. Entre maio e agosto, a Secretaria de Saúde recebeu ao todo R$ 102.910.642,11 em receitas, referente aos recursos destinados pelos entes federativos.
Desse total, o maior volume teve como fonte o próprio município, que destinou 82.797.810,11 para custear as ações. 104.135.000... juros e aplicações da Receita das... O governo federal entrou com 15.858.753,96 e o estadual com 3.554.078,04. Resumindo o básico do que foi a prestação de contas, em valores gerais. Integrantes do Conselho Municipal de Saúde fizeram visita ao HM, assim como em outras unidades também. Tubo de poesia volta a alegar pacientes do NACOM e UPA São José. HM, o NACOM e UPA São José. No dia 22, ação de imunização. Tubos de poesia voltou a emocionar pacientes do Hospital Municipal NACOM em São José. Os textos poéticos são colocados em tubos de acrílicos, foram disponibilizados na recepção das unidades, proporcionando um momento de leveza nos atendimentos. Saúde realizou cadastramento das famílias no bairro Dona Rosa, isso daí nas ações do ESUS, que também foi anunciado que a gente atingiu 50% de cadastro de usuários na atenção básica à saúde. O NACOM inicia treinamento para colaboradores sobre atendimento oncológico, faz parte do programa de trabalho deles, uma série de treinamentos ligados ao atendimento oncológico para a sua equipe de colaboradores, que vai até dia 18 de dezembro, visando a busca da excelência do serviço especializado prestado na unidade. E o Ministério da Saúde habilitou a unidade da UNACOM com um repasse anual previsto de R$ 5.547.447. E alguns informes epidemiológicos. Quadro geral da Covid: 50.093 casos positivos, 1.022 óbitos, 14 em isolamento domiciliar, 49.057 recuperados. Contabilizando até agora 109.025 casos que eram considerados suspeitos, mas que já foram descartados também. Taxa de ocupação de leitos com respiradores é 0. Dengue, atualmente 2.001 notificações de casos suspeitos, dos quais 531 confirmados positivos, 1.457 descartados e 13 sob investigação laboratorial. Um óbito confirmado. Chikungunya, esse é o que acho que eu sempre vou falando, tem gente nova sempre falando que nessa época eu já começo a se preocupar. Eu estava muito preocupado com chikungunya o ano passado, esse ano muito mais, que literalmente já chegou na região, inclusive em Americana. Foram 17 casos notificados, dos quais 9 confirmados, 7 descartados e 1 aguardando o resultado de exame. Então, como na época de Covid teve pouco caso de dengue, então se todo mundo pudesse voltar para casa, limpar também as residências ou imóveis perto para evitar essa caso de proliferação também. E quem tiver comércios ou indústria também verificar as residências. No maior caso a gente consegue no trabalho corpo a corpo e não só do serviço público, infelizmente. O serviço público ajuda, mas depende da gente fazer a nossa parte também. Zika, nenhum caso ainda, graças a Deus. Na região também não foi confirmado nenhum ainda, só exportado. Interno não teve nenhum. Febre amarela, nenhum caso. Febre maculosa, 287 casos notificados, 210 residentes em Americana, 77 de outros municípios. 83 descartados, 126 ainda aguardam resultados. Um confirmado óbito. Local provável de infecção é uma área do município de Limeira. Acho que agora já está acabando essa época de febre maculosa, que é mais no inverno, mas sempre tem que tomar cuidado. Meningite, 30 casos notificados com um óbito confirmado. E esses são os informes da Secretaria de Saúde. Volta a palavra ao presidente. Algum conselheiro quer aproveitar e fazer uma pergunta aqui para os gestores? Porque após as respostas eles vão se ausentar. Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde, doutor Fábio. Tudo bem? Aproveitando que os dois vão sair depois, é isso? Então, seria muito importante vocês hoje apreciarem a pauta da ouvidoria, embora nós sabemos que vocês estiveram na reunião com o secretário e a parte da documentação também já foi exposta. Eu só vou ressaltar alguns pontos que nós achamos assim interessantes, né?
fizemos aí sim um ato de fiscalização das denúncias no Hospital Municipal, né? Houve ali toda a questão da grave mudança de gestão na UES, inclusive, né? E o que nós entendemos ali, eu não vou querer aqui antecipar algo que está em investigação, mas nós percebemos ali realmente a questão da mão de obra, né? De um déficit que causa um estresse, né? E isso gera aquela reação em cadeia de todos os outros movimentos que os senhores devem estar tratando, né? A gente sente ali quão grave é. Nessa pergunta, depois eu tenho outros. Os próximos passos já estão bem definidos, doutor? Boa noite a todos. Conforme já foi conversado na reunião que nós tivemos com o Conselho, o presidente e presidente, a Secretaria de Saúde tomou ciência, né, de alguns problemas de fluxos que estavam ocorrendo no hospital, sendo de escala, dimensionamento de equipe e alguns insumos medicamentosos que estavam em falta. Nós intensificamos a nossa fiscalização junto à Santa Casa de Chavantes, né? A Secretaria de Saúde ela tem, acompanhando esse contrato, um núcleo técnico de apoio, uma comissão de acompanhamento e fiscalização e a auditoria interna da própria Secretaria. E nós começamos a fazer 2 visitas semanais, né? E essas visitas foram, nós fizemos relatórios da visita e foram constatados exatamente isso bem, tá, conselheiro? Um problema de dimensionamento para o hospital e também alguns insumos medicamentosos em falta. Culminou que a OS, por motivos internos, ela fez uma reestruturação interna na sua gerência e logo depois nós já começamos a perceber que houve significativas mudanças, né? Ainda estamos vendo alguns reflexos, mas nós temos que esperar as próximas visitas com os próximos relatórios para ver os apontamentos, mas constam que toda a escala foram repostas, tá? A questão medicamentosa hoje no hospital não tem nenhuma falta, então foi uma semana, teve um bug que nós não sabemos explicar o que aconteceu lá, mas cobramos efetivamente isso daí, todavia não houve desassistência, tá? Então faltou um medicamento, mas tinha algum outro lá que poderia substituí-lo e nós pedimos e reforçamos à época que eles melhorassem a comunicação, né? Então o médico tinha 2 tipos de medicamentos lá que ele poderia usar, um estava em falta, mas ele poderia intercambiar por outro, tá? Então a medida que a gente está tomando agora é intensificar a fiscalização, tá? E falo que essa semana que estivemos lá, nós já conseguimos ver algumas melhorias e esperamos que siga assim, tá bom? Perfeitamente, eu agradeço. Já emendo na questão que o senhor colocou do absenteísmo, mas agora não o absenteísmo dentro dos profissionais da UEM, mas eu vou depois apresentar, só estou comentando porque os senhores vão sair. Nas visitas que nós temos feito, nós estamos percebendo uma grande oportunidade, que é, talvez, o uso da tecnologia, por um lado, no app que você acaba atacando o absenteísmo do usuário. Unidades básicas de saúde, senhores, com 35% de absenteísmo em consulta. Você sabe o que significa isso? Significa que a fila não anda, porque você tem uma capacidade que fica ociosa porque o usuário não vai. Mas, por outro lado, nós percebemos também que o excesso de papel, a falta de digitalização, que talvez o app possa matar as duas coisas, e ainda, para complementar, uma necessidade talvez, e aí não quero eu inferir, ou seria uma observação, não sei se a Secretaria de Saúde deveria coligar com a Secretaria de Educação, no sentido de que percebemos nas visitas muitas pessoas de nível social não básico, que não têm a menor ideia do que é o sistema de saúde, do que é uma UBS, por que eu vou na UBS e não no hospital municipal, isso gera uma série de impactos. Então, nessa questão do app, que talvez gere isso também está sendo dado, né, doutora? A questão do absenteísmo assusta, isso daí é uma questão de conscientização daquele que falta, né? Mas a gente tem políticas voltadas para isso daí. A Secretaria de Saúde está fazendo a licitação para informatizar o nosso sistema e a gente quer, a partir do momento que a pessoa marca, disparar via WhatsApp, no celular, relembrando ela da consulta.
mas aí é mais caráter de conscientização de que as pessoas têm que ter de quando ela agenda uma consulta e falta, ela pode ligar e falar assim, olha, eu não vou, e a gente vai dar essa vaga para outra pessoa, a gente vai estar dinamizando a fila. Então, fica esse apelo aí para todos os senhores que são multiplicadores em cada visita, reforçar isso daí para todos. É importante você poder marcar uma consulta, tá? Acho que é só. Não, só para complementar, nós vamos mostrar um gráfico, Rodrigo, onde a participação no rol de reclamação. No início do ano e no final de 2022, você tinha o Hospital Municipal com mais de 60% a 70% das reclamações. E a regulação, 30%. Isso inverteu agora, de 50% a 30%, inverteu. Então, nós estamos com... Isso é fruto de uma reunião que nós vamos ter amanhã com o Rodrigo, para encontrar um entendimento, uma solução, claro. Só estou fazendo um comentário. E, para finalizar, nós tivemos uma última percepção, para não me prolongar. O doutor Alexandre, na visita às zoonoses, lembrou-nos que a raiva pode estar voltando. Não vimos aí mais campanhas de vacinação contra a raiva, né, doutor Alexandre? Alexandre, comenta então. Inclusive, a gente comentou numa reunião passada, se for interesse, fazer uma explicação, se o doutor quiser fazer uma explicação, a Secretaria de Saúde vem fazendo movimentos possíveis, só que a gente precisa também o conhecido esforço externo também, além da Secretaria. Talvez uma moção do Conselho em relação a esse tema, para sensibilizar a Secretaria Estadual, que a gente tem até um limite de vacinas a serem disponibilizadas para o município, e temos um critério a ser utilizado. Tipo, a gente queria fazer as campanhas noturnas, vacinação noturnas, e fomos, por exemplo, notificados pela DRS que eu devo fazer apenas em unidades básicas de saúde. Então, não podendo mais fazer aquelas campanhas que a gente fazia antigamente em praças, etc. e tal. Então, tem certas limitações legais até. Então, talvez um movimento externo de outros entes, além das ações pela Secretaria de Saúde, conscientizando nesse caso. Boa noite a todos. Eu fiz uma pequena reunião com a doutora Mirina Zoonoses na terça-feira, mais para tratar dos assuntos da reforma da zoonose, das verbas que são necessárias para isso, e também aproveitei para falar da campanha da raiva. Hoje, a cepa, a variante que afeta, é a AGV3. Mas só está sendo encontrado a AGV3. A 1 e a 2, que é a que atinge o homem, todas as cepas atingem o homem. Mas hoje nós temos um grande problema dos morcegos. E em gatos, nós tivemos um caso de felino e um de cachorro há um mês atrás, se não estou enganado, que foi com a AGV3. Então, existe uma norma, né, do município que não pode se fazer a campanha realmente em praças. Por quê? O objetivo não... Pela ordem, conselheiro, o município ele não tem essa exclusividade, é a PNI, né? É a União e o Estado. Então, foi o Estado que, por política pública, ele extinguiu as campanhas de vacinação de raiva. O município não tem essa autonomia. Tá? Não, o que eu me referi, doutor Fábio, foi o seguinte, que no município, por uma lei estadual, realmente não pode, mas no município não tem por que fazer as campanhas de vacinação contra a raiva, porque o objetivo foi atingido, que é a raiva humana, que não acontece. Mas, mesmo assim, eu conversei com ela na possibilidade de incentivar mais que sejam vacinados animais, porque a raiva na espécie canina e felina está vindo para aí. E isso pode progredir para uma raiva humana, né? Mesmo porque o homem é atingido por ela. Vejam, mas na verdade, Rodrigo, só quis pontuar que está havendo indícios de raiva, alguma coisa assim. Então, é uma política, né, de nível estadual isso daí, e nós somos um ente dentro do Estado, a gente tem que acatar, a gente não pode criar essa política pública aí, essa vedação. Em todo caso, até estava perguntando para o Rodrigo aqui agora, nós temos reuniões de conselhos de secretarias de saúde, seja a nível estadual, seja a nível nacional. E eu questionei se, porventura, alguma das CIBs foi levantada isso daí. A CIB, ela é um
um bom indicador para a gente, né, de como estão as políticas do nosso caso aqui no Estado. Então, se não foi apontado, a gente até pede da próxima vez que for participar, da gente fazer um questionamento disso daí, porque a gente já pode, através dessa CIB, acionar o Estado. O Estado, precisamos ter um olhar para isso, para a gente ver, assim, uma pauta muito importante, porque como o senhor pontuou aí, né, para quem não viu, para quem passa a pesquisar, realmente a raiva humana é uma doença muito cruel. Mas Acho que na verdade, exatamente, doutor Fábio, o município, se ele hoje fizer uma campanha, ele pode ser notificado, autuado e pagar multa, porque isso aí pode gerar outras indicações. O que nós precisamos fazer, na verdade, porque a raiva ela é mortal, né? Só temos 5 casos hoje no mundo que sobreviveram e isso realmente é fatal. Então, pontuar na seguinte situação, que a campanha deve ser direcionada aos animais, porque um dia poderá chegar o homem novamente. Então, seria mais ou menos isso aí, essa política. Não, eu anoto, mando de novo, eu acho que uma vez vocês pontuaram, levei para o Estado voltou, que eles disponibilizam vacina. Então, eu levo novamente, porque foi recente, né, o caso, acho que foi em Campinas ou Holambra, se não me engano, que está chegando bem perto da região, do morcego que atacou felino, se não me engano, O maior problema é que o felino gosta, ele é muito xerreto, ele gosta de brincar e vai caçar o morcego, e acaba sendo contaminado, e o cão também, por sua vez, foi esse último caso. A zoonose, o município dispõe de vacinas, mas é para que vá até lá a zoonose ser vacinado. Isso está perdendo, a vacinação é permanente. O que eu acho que é necessário fazer é uma campanha, né, não talvez de fazer da aplicação, mas de conscientização, que há muito tempo nós não temos. Porque no final do ciclo nós vamos ser atingidos. Aí eu volto para cá, se for de interesse de todo mundo, talvez a gente vou produzir uma moção e na próxima reunião a gente votar uma moção, porque vem para o município, mas vai para o Estado também, porque a gente precisa também desse incentivo. Entendi o que você falou, mas quando a gente movimenta a região como um todo, ainda mais o município cornubado que é o nosso, uma ação regional é mais importante e interessante para a gente. E, na verdade, tem que ser uma ação coordenada, né? Porque nós fazemos uma ação de conscientização e depois as pessoas vão até o local tem a vacina, o Estado vai falar, olha, é porque nós não estamos voltados para isso, não temos imunizantes, porque não é política, mas vamos levar, a gente dá um retorno para os senhores. Inclusive, no final da reunião, do dia 20/9, ao final eu procurei o doutor Danilo e gentilmente disputou essas 2 reivindicações, a reforma da zoonose e da campanha de raiva. Então, devo em breve marcar uma reunião com ele e tentar acertar esses 2 assuntos. E o doutor Danilo, ele é diretor do COSENS. Então, os diretores dos COSENS, a nível nacional, eles conseguem ditar políticas, né? Fazer moções, nós estamos fazendo aqui, vamos incluir isso. Então, com certeza, ele vai levar isso daí para a Câmara. Tá bom? Obrigado. Muito bem, algum outro conselheiro? O doutor Fábio, eu queria que o senhor explicasse para a gente sucintamente, porque a turma liga, presidente, o senhor fala que o tomógrafo está funcionando? Não, está sendo feito tomografia, está terceirizando em alguns casos. Explica para mim o que o tomógrafo faz, esse negócio de contraste e sem contraste. E por que está terceirizando, sendo que o nosso tomógrafo está em funcionamento? Na verdade, presidente, com todo respeito, não está havendo terceirização. O tomógrafo ele passou por um tempo que ele ficou parado, e desde que nós anunciamos assim, o tomógrafo voltou, passou por período de testes, nós tínhamos uma quantidade de tomografia represadas, né? Então, o que a regulação fez? Como tinha tomografia represadas e a sem contraste é muito mais rápida, nós optamos por desafogar fio. Então, os primeiros meses que o tomógrafo falou, funcionou por opção nossa. Nós falamos assim, essas ID 800 vagas sem contraste, porque ele é mais demorado. Aí depois nós desafogamos a fila, agora nós começamos a fazer um atendimento híbrido, 50% sem contraste, 50% com contraste. Tá? E essa questão de terceirização é que um ou outro nós estávamos precisando com urgência, nós estávamos fazendo fora, mas foi uma questão de gestão para dar vazão à fila que infelizmente represou. Tá? O que seria com contraste e sem contraste? Porque com contraste é mais complicado.
O senhor estava falando que depende do médico ali no ato do exame. Quando você vai fazer uma tomografia sem contraste, então você vai ter o tomógrafo técnico, vai colocar você e vai fazer o exame e vai encaminhar para o outro médico laudar. Quando é com contraste, coloca no seu sangue, pela via, um medicamento. Então tem que ter um médico lá te assistindo, porque você pode ter uma reação. Então, tem uma reação, o médico tem que agir de imediato. Então, por isso que ele é um pouco mais demorado. Ela não é tão rápida assim. O médico tem que ficar assistindo o paciente, ver se o paciente não vai ter reação. Então, em suma, em 8 horas, eu conseguiria fazer 30 exames normais de tomografia. Quando é com contraste, faz 12 no máximo. Depende do peso, depende do órgão que você quer analisar. E o cara ainda vai tirando as fotos, vendo se foi suficiente ou não. Então, é uma mais chata, mais demorada mesmo. Bom, muito bem, então. Então, vocês ficam dispensados, pode ir na próxima reunião. Quem quer fazer uma pergunta? Pois não. Boa noite a todos. Bem, sou Marcos da... Faz favor, da arquitetura, né? Dos arquitetos. Isso, muito bem. Chegou ao meu conhecimento, não é a primeira nem a segunda, tá? Pergunta, inclusive, depois acho que ficaram sabendo que eu faço parte de vocês, e eu vou introdução. As UBS, hoje, elas fazem aqueles exames laboratoriais, certo? Então, assim, sabemos, eu sei, né, da importância disso, e todos os exames são jogados direto para o municipal, né? Então, qual é a informação que eu gostaria que vocês me dessem, né? Tá? Para depois repassarem isso. E também deixar registrado. Que o pessoal está reclamando muito da demora. Então, chega lá para fazer um exame laboratorial, ou seja, à noite, né, normal, e só vai fazer isso só pelas... Então, o pessoal está reclamando que está chegando assim, chega de 6 horas da manhã, e é uma pessoa para fazer a coleta. Ou seja, a demora é muito demasiada e assim, ou eles esperam uma certa demanda para fazer certos exames, para depois juntar e a pessoa ficar lá aguardando durante 21 da noite até 6 horas da manhã, né, para um resultado Mas isso daí eu só não entendi, dentro do hospital, né? Não, dentro da UBS. Então, mas a UBS não funciona à noite, eu não entendi. Tem na UBS da Eu acho assim, eles... A UPA. Tá. O conselheiro, qualifica isso para nós, porque a gente tem que dar uma olhada Local, né? no Local da UBS. da Chavantes. O que está acontecendo? Seria na UPA, né? Dá para a gente checar o que está ocorrendo lá, o que é esse lapso aí, a gente vai lá, a gente acompanha, a gente checa isso daí também e dá essa devolutiva. Para nós não chegou isso daí. É isso que eu te falava, A gente precisa receber para poder acompanhar. Na realidade, já são 3 casos que daram ao meu conhecimento, tá? A pessoa se identifica e tal, mas é aquilo que você acabou de responder, tá? Mas, e é interessante a gente qualificar, porque a gente tem que ver o que está acontecendo no fluxo lá dentro. Se é fluxo do laboratório mesmo, ou se é o médico que está segurando o paciente. Né? Porque a gente tem, com o nome disso, a gente consegue ver na ficha do paciente se foi conduta médica que segurou o paciente lá, ou se foi um problema de fluxo mesmo. Tá bom, obrigado. Muito bem. Marcos, você pode também, como conselheiro, fazer a reclamação para o Mário, viu? Como conselheiro, entra lá e faz a reclamação lá no WhatsApp do conselho, teu WhatsApp de reclamações, né, Mário? Tá. Bom, Desculpa, então... só fazer uma colocação. Eu não levei a conhecimento de vocês, porque eu também fui acometido do coronavírus, eu fiquei em estado aí 7 dias afastado, né? Então, como veio por via, às vezes, mensagem do Facebook ou do WhatsApp, eu não tive tempo e muito menos cabeça para fazer isso. Então, hoje, aproveitei o ensejo para que viesse essa comunicação. Mas eu vou mandar, assim, lá no grupo, tá bom, gente? E peço até desculpa por não estar um pouco comprometido decorrente disso e dentro da responsabilidade que a gente tem à frente de uma presidência de uma entidade de classe, tá bom? Muito bem, então. Alguém mais? Então, fica dispensado, então, os gestores, tá? E para comparecer em outra reunião. Dando continuidade, então, no terceiro item da pauta, trata-se dos destaques das atas das comissões internas. Então, eu convidaria
de análise. Quem será quem queria falar sobre? A Neide vai falar, então vai dar o destaque da ata da comissão de análise. Com a palavra, então, a conselheira Neide. Boa tarde, pessoal. Na ausência da doutora Gisela, tá? Ela passou via WhatsApp alguns destaques da comissão de análise. Então, eu vou fazer um apanhado, tá? Não é como ela estar aqui fazendo. Vou tentar passar alguma coisa para vocês, tá? Os destaques foram discutidos assuntos a serem encaminhados para segmento conjunto pela comissão, para a comissão de orçamento. Por exemplo, gastos com elevador da Unacom, que já vem de muito tempo, gasto com as reformas de UBS em 2022, com verificação de término de obras, pendências e inadequações das mesmas. A sugestão de remodelação dos informes da Secretaria Municipal de Saúde. Os informes que o Rodrigo leu, para não ficar tão extenso e repetitivo, dá uma remodelada nesses informes, tá? Se eu puder acrescentar, se eu puder acrescentar, o pedido deles para passar para cá seria para estar convidando um diretor, um coordenador de cada um dos setores para estar apresentando a atividade do setor, para dar conhecimento a todo mundo aos poucos de como funciona e qual a responsabilidade e competência de cada um dos setores. Mas primeiro passar por aqui e ver o que cada um acha. Sim, era o que eu ia falar. Eu acho que é só isso assim como destaque, tá? Acho que tem aqui a necessidade, tem né, Rodrigo? Necessidade de solução de divergência entre documentos do Plano Municipal de Saúde, respeitando o documento e a forma aprovados pelo Consaúde na reunião de 14/12. Eu acho que isso já foi resolvido, né? O que foi falado também é que a Comissão de Planejamento, Gisele, que estava lá, se colocando à disposição para discutir os indicadores para o ano que vem, adequando alguns indicadores que não estavam claros ou com uma métrica não adequada para o que foi levantado. Esse é um assunto que o Márcio já estava trazendo, a doutora Gisela também trouxe, já foi abordado na comissão de análise, que a gente vai provocar a Secretaria de Saúde sobre. Só ler, tá? Nada. Bem, agora convido então a conselheira coordenadora da Comissão de Saúde do Trabalhador, a senhora Eliane, para fazer o destaque da sua ata. Com a palavra então, Eliane. Oi, boa noite, pessoal. Eu trago 2 destaques, tá? Da CIT desse mês de setembro. Um é o acompanhamento da assistência financeira complementar da União destinada ao cumprimento do piso da enfermagem, conforme decisão do Supremo Tribunal Federal, referente à lei do piso, né? Os critérios estão definidos na portaria do Gabinete da Ministra da Saúde, 1135, de agosto de 2023. A portaria traz também o valor, né, de R$ 11.234 que o Fundo Municipal de Saúde de Americana recebeu e os estabelecimentos aptos a receber o repasse das 4 primeiras parcelas disponíveis para complementação, né, do piso ao trabalhador de saúde. Essa comissão aguarda informações de pagamento conforme a Lei 14.434 de 2022 e decisão do Supremo. Na reunião com o secretário, né, dos coordenadores e a mesa diretora, a gente
abordou esse assunto, e a Juliana Cantelli, que é coordenadora do Fundo Municipal de Saúde, falou que o dinheiro está na conta, né, e as entidades, né, que estão aptas a receber é o Seara, APAI e Cismero. Isso é só um complemento, né, para alcançar o piso estabelecido, que é proporcional, né, segundo o Supremo. Não é aquele piso que eles almejavam, mas o Supremo definiu que vai ser proporcional, né, às horas, então esse valor veio para complementar, tá bom? E o segundo destaque é a formação da CIPA, Comissão Interna de Prevenção de Acidente no Hospital Municipal, administrado pela Chavante. Era uma cobrança, né, da Comissão de Saúde do Trabalhador, e a gente vinha cobrando desde antes da Chavante, né, municipal, sobre essa questão, e a gente ficou bem feliz em saber que foi instalada a CIPA no Hospital Municipal. E a gente vai acompanhar, né? Era só isso, obrigada. Muito bem, agora eu convido aí o conselheiro coordenador da Comissão de Orçamento, o senhor Márcio, para fazer o destaque da sua ata. Ô Márcio, a palavra. Bom, boa noite a todos. Na verdade, representando a coordenadora Joanina, que não pôde estar presente. Na Comissão de Orçamento, analisamos a folha de pagamento e a prestação de contas da FUSAME, e também analisamos a folha de pagamento e a prestação de contas da Secretaria de Saúde. Não encontramos nenhuma inconformidade. Solicitamos à mesa diretora que, através de ofício, solicite informações sobre os gastos com o elevador da Unacom. Sabemos que foi gasto um bom dinheiro, não sabemos o quanto, e gostaríamos de saber quais serão as providências com isso. Então, foi uma solicitação que a Comissão de Orçamento achou pertinente fazer. Rodrigo, na sua apresentação, ele falou sobre as receitas e despesas do quadrimestre, e eu trago as despesas e receitas do mês de agosto. A receita do mês de agosto, tivemos um total de 11.607.966, que corresponde a 70% municipal. Com receita proveniente, Receita Federal, 3.582.055, que corresponde a 22%. E como receita estadual, 1.412.106, que corresponde a 8%. E com relação às despesas do mês de agosto, um total de 67% proveniente do município, 11.662.924. Como despesa estadual, 2.582.866, corresponde a 15%. E federal, um total de 3.097.530, que corresponde a 18%. Então, esses foram os destaques da Comissão de Orçamento. Agora eu convido o coordenador da Comissão de Ouvidoria, o senhor Cláudio Brincas. Cláudio, a palavra então, sobre o destaque da ata da Comissão de Ouvidoria. Boa noite, está funcionando? Ok, eu pedi para a minha vice-coordenadora Aldenir, só para ir passando os slides na medida que eu for fazendo a apresentação, tá? Então, boa noite, senhoras e senhores. A ouvidoria vai fazer um resumo, vai ser o mais breve possível aqui, mais objetivo, tá? Do que nós temos aí a trabalhar. Tudo bem. Pessoal, vocês vão ver a estatística. Aí, tudo bem. Vê? Essa aqui é uma estatística e eu quero ser bem objetivo para vocês, tá? Quando vocês estão vendo ali uma tabela que apresenta um rol de reclamações, tá? Mês a mês.
E essas reclamações, elas, quando você pega ali no penúltimo quadrante ali, você tem o total 2002, onde você consegue enxergar. Só um minutinho, que daqui eu não enxergo, só um minutinho. Melhor. Vamos lá, pessoal. Vamos lá, então, pessoal, eu quero pontuar aqui para vocês, embora esteja pequeno, nós tivemos ali, em janeiro até agora, 182 reclamações, e eu quero mostrar para vocês aqui algumas tendências estatísticas aqui, tá? Se ano passado nós tínhamos o Hospital Municipal com 56% do total, esse ano nós estamos com o Hospital Municipal 34%. Eu quero primeiramente alertar um ponto positivo. A UPA São José e o trabalho que está sendo feito diminuiu o nível de reclamações, principalmente aquelas que eram de demora no atendimento, tá? Falta de humanização, isso melhorou bastante. Por outro lado, nós temos ali embaixo um crescimento que eu coloquei na linha em roxo ali embaixo. E hoje vocês veem que ano passado, no Pareto 2022, a última coluna em roxo ali da direita, vocês têm a regulação de exame com 7% das reclamações. Hoje ela é 51%. Tá? De janeiro para cá, o hospital baixou de 50% para 30% do percentual de reclamação e a regulação foi de 30% para 50%. Então, essas curvas, elas se cruzaram, o que nos chama a atenção de uma forma bastante interessante, porque há oportunidade ali, né? Se por um lado nós temos boas notícias vindas do hospital na questão da diminuição das reclamações, por outro, nós temos ali agora um trabalho e uma oportunidade que nós vamos fazer com a equipe de regulação. Amanhã, sexta-feira cedo, nós temos uma reunião com o nosso diretor, que é o Rodrigo, certo? Agora, esse é o resumo, né? O resumo aqui está dizendo para nós exatamente isso, né? O Hospital Municipal, para vocês terem dessas 182 reclamações, 34% no Hospital Municipal. O que acontece dentro do Hospital Municipal? Dessas 62 reclamações do ano, que são 34% do acumulado total, tá? 55% ainda são por demora, tá? 40% por uma questão de tratamento insatisfatório. Aí são questões relacionadas à humanização, à questão de horários de medicamentos e outras reclamações. Todas as reclamações, uma por uma, estão sendo investigadas e estão sendo conduzidas. A ouvidoria, ela mantém um programa de recuperar e acompanhar até que as reclamações sejam resolvidas. Nenhuma reclamação é sem essa tendência, tá ok? Uma outra observação importante ainda dessa página, por favor, então, é a tendência ali, né? Nós temos ainda com um nível baixo de resolução, nós temos ali das 182 de 2023, 39% só resolvidas, 59% pendentes, tá? Outras, nós estamos trabalhando, tá? Para que essa resolução, essa resolutividade seja mais eficaz, mas é claro que isso nós dependemos de ações que também vêm do próprio apoio da Secretaria. Tá certo? Só para a gente entender, a eficácia no tratamento das reclamações ela ainda é baixa, ainda é 40%. Tá? Nós queremos trabalhar para resolver isso aí. Essa aqui só um pupurri, aí, um resumo geral de algumas oportunidades e o que nós temos visto aí. Tá? HM, Hospital Municipal, tivemos uma denúncia grave que foi já veiculada aqui, já foi comentada aqui nos jornais. Fizemos ali a verificação e as ações já foram discutidas pelo Dr. Fábio, né? Falta praticamente o básico lá foi um déficit de mão de obra e as questões de gestão que eu não vou me aprofundar aqui, mas em condução e tratamento. Em relação ao setor de transporte, fizemos uma visita na área de transportes e isso mudou um pouco o nosso rol de visitas.
além das unidades de saúde, sejam UBS, sejam UPA, sejam hospitais, nós estamos agora passando a visitar também, tá, setores de transporte, a PAI e outras, a IPIVA e outras entidades que antes não faziam parte do rol de visitação. Isso se mostra importante, porque ali também você vê situações interessantes, né? Lembro que no setor de transporte, só por curiosidade, né, nós temos ali uma terrível situação de absenteísmo de usuário, que complica a vida do programador de transporte. Você imagina que esse programador de transporte ele tem uma frota aí de 20 e poucos veículos, e ele tem um total de 170 viagens por dia, ou que ele precisa administrar. Então, essa programação, ela precisa de uma confiabilidade do usuário também, e isso é grave. E detalhe que ele agendou pessoalmente. Exatamente, quer dizer, aqui a gente vê que não é só o órgão público, o órgão competente, que também tem uma tarefa. Eu reforço e retomo na questão de que nós temos aí também uma ação de educação da população no uso do recurso público. Porque, na verdade, o cara ele programa o usuário, eu preciso ir para o Unicamp fazer um tratamento de uma patologia X. E simplesmente não vai, não posso ir, não concentra foco no impacto que aquilo vai dar. Vai de outra forma. Exatamente. Só para exemplificar, a gente conseguiu reduzir drasticamente a fila de catarata, por exemplo. E a gente está com dificuldade de agendar catarata, porque o paciente fala, não, agora eu não quero fazer, eu quero fazer depois. Entendeu? E ou agenda, confirma que vai e simplesmente não vai. A gente conseguiu diminuir o absenteísmo nas especialidades, estava 35, 40, baixou lá para 25, depende de alguma, mais ou menos. A gente não consegue passar isso ligando, confirmando com a pessoa que ela vai, e mesmo assim a gente mantém níveis de 20, 25%. Então, inclusive, tivemos reuniões mês passado de regionalização em saúde, um esforço que a gente pediu, tanto da região como do estado, que fizessem trabalhos de educação em saúde, educação da população em saúde quanto ao uso. Porque quando a gente tem um recurso escasso, e é escasso em todos os sentidos na saúde, a gente tem que otimizar ele o máximo. Um dos erros de utilização é esse, não comparecendo, ou se não puder comparecer, avisa, porque é feito os encaixes, né? A gente consegue reaproveitar. A gente tem muito pouca perca primária, que é aquilo que eu não consegui agendar, e tenho muita perca secundária, que é quando o paciente fala. E o problema é que, uma vez perdido aquela oportunidade, você não retorna. O absenteísmo, o grande mal do absenteísmo é que você não recupera esse tempo, certo? Uma coisa que nós devemos, inclusive, aprofundar e disseminar isso desde a educação básica. As crianças já deveriam, nos municípios no país, evoluir com o senso de como funciona o princípio de saúde. Falando sobre as visitas que temos feitas para a UBS, e eu aproveito aqui o representante do Sindicato dos Engenheiros, acho que está aqui ainda, né? Tetos? Saiu. Mas temos visto, Rodrigo, assim, uma forte evidência de obras recém-inauguradas com problemas graves de infiltração, de manutenção ou de acabamento. Então, é algo nítido. Você vai numa UBS e, essa UBS foi inaugurada há 30 dias, 40 dias, você já tem roteiro, você já tem mancha de mofo. Então, eu acho que ali tem também uma observação e tem uma oportunidade interessante. Já apontamos isso faz parte do material que a gente entregou para os senhores, né? Eu acho que é interessante pontuar aqui também. Por outro lado, nós vimos uma coisa muito interessante, assim, e eu não quero me ferir aqui sobre questões sociais, mas quando você vai visitar uma UBS de um bairro, talvez com uma condição social X, e compara essa UBS de outro bairro Y, que eu estou falando UBS Matiense e UBS Vila Galo. É impressionante o relato de usuários e funcionários da Matiense e da Vila Galo. Parece que você está em países diferentes, tá? Do nível de criticidade. Na Vila Galo, você só vê elogios
funciona de uma forma espetacular, tá certo? O atendimento, desde o atendimento básico até o atendimento de zeladoria, você vê uma organização e você vê um outro comportamento, inclusive no absenteísmo do usuário. Então, é um negócio interessante, uma característica muito interessante que vem também do aspecto social, que a gente sabe que isso impacta, mas que eu queria pontuar aqui. E, para finalizar, queria só comentar de que nessas visitas que nós temos feito, principalmente a questão da falta de digitalização é triste. O sujeito sai dali com papel ou sem nada, e ele tem que se organizar. Se ele perde a data de visita, ele tem que voltar. Então, nós estamos muito esperançosos, Rodrigo, de que a Secretaria realmente ela tenha sucesso na busca do sistema de APP ou do sistema marcado, né? Que possa trazer realmente uma efetiva resposta. Só para quem não sabe, a Secretaria fez um edital, publicou o edital, teve questionamento de concorrentes, foi mandado para o Tribunal de Contas, que suspendeu o edital, ficou um bom tempo parado analisando, eles fizeram observação, a Secretaria arrumou com as observações do Tribunal de Contas e foi reaberto o edital. Por isso, nosso cronograma está atrasado devido a essa suspensão que ocorreu do Tribunal de Contas para acertar um ponto ou outro que eles acharam pertinente. O problema de licitações de grande porte, como esse de informatização, é esse. Sempre tem a concorrência que, por não conseguir participar ou achar que é injusto algum item, faz o questionamento e vai no Tribunal de Contas. E o Tribunal de Contas é muito criterioso, então, para evitar qualquer injustiça, eles suspendem mesmo para fazer uma análise criteriosa. A parte boa, que uma vez já feito a análise, se tiver uma nova contestação, não vai ser sobre o item do edital, porque já foi avaliado pelo Tribunal de Contas. Perfeito. E só finalizando aqui, nós estamos, então, prosseguimos com o nosso programa de visitas, tá? O mês de setembro continua com 8 visitas, nós já fizemos dessas 8, 5 visitas, tá? Nós estamos finalizando agora as últimas 3 visitas na Dona Rosa e na UPA, tá? Temos ainda uma outra visita de rotina no HM, tá? Sempre explicando para os senhores que essas visitas são normalmente agendadas, mas há visitas que são fiscalizações, e aí elas têm um aspecto de realmente verificar a foto do momento, tá? Então existe essa modalidade. E só para vocês terem uma ideia, em agosto nós fechamos aí com 89% do programado de visitas, tivemos 9 visitas, fizemos 8, então nós temos girados aí em torno de 8 visitas, e isso é muito interessante porque, além de oportunizar de que conselheiros e suplentes que mal poderiam talvez participar, eles começam a ir junto a nós, através da capacitação que foi dada, e fazem parte agora de um rol de pessoas e cidadãos que conseguem ter uma visão mais ampliada e somar forças aí com a Secretaria de Saúde e outras para que a gente possa melhorar a saúde do município. Então, a intenção é dar continuidade, reforçar, e temos sido muito bem recebidos, e dando apoio, agradeço o apoio da Secretaria também nesse sentido. Da Secretaria da Delegacia, é isso, então. Cláudio falou sobre a ouvidoria, mas a grande reclamação que nós temos lá no Conselho é na regulação do Estado, viu? Consulta de exames e cirurgias, porque cirurgia de média e alta complexidade cabe ao Estado. O governador atual pegou a casa já atrasada com consultas. Rodrigo, você pode comentar alguma coisa a respeito, se vai acelerar, se o atual governo do Estado vai conseguir fazer algumas cirurgias e exames que pegou atrasado do governo anterior? O governo estadual lançou um projeto que seria a tabela estadual. Essa tabela estadual para o município de Americana, infelizmente, no momento não será atendido, porque essa tabela estadual ela atende apenas entidades sem fins lucrativos, que atendem mais de 60%. Tipo assim, o Hospital de Santa Bárbara, que é filantrópico, vai ser atendido, mas no caso de Americana, que seria o São Francisco, que não é 60%, não se enquadraria neste quesito, apesar de ser uma instituição sem fins lucrativos. Então,
Então, a gente não vai fazer uso disso. De qualquer forma, acredita-se que haverá um impulso para cirurgias de média complexidade, mas ainda aguardaremos, porque isso daí é mais um incentivo às Santa Casas, que estão... É uma pauta antiga das Santa Casas, que tem problemas de se manter. É uma crítica minha, assim como as Santa Casas têm problema de se manter, o Hospital Municipal também tem problemas de se manter, mas eles alegaram que é mais difícil repassar dinheiro para o município, o Estado é mais fácil participar, tem as questões dele. Em relação à alta complexidade, que é o que pega mesmo, o Estado está entrando agora com a regionalização. Como eu falei, no mês passado nós tivemos uma reunião, a pauta da nossa reunião, o eixo adotado foi cardiologia. Apesar de ter propostas até que interessantes como abordar o tema de cardiologia, iniciando desde a atenção básica, pré-hospitalar até alta complexidade, como uma pessoa que participou, eu não vi grandes propostas de alteração. Pelo menos o Estado não se manifestou na perspectiva de fazer novas habilitações ou ampliação de leitos. O que eu percebi foi uma tentativa regional de tentar dinamizar os leitos já ocupados. Por exemplo, PUC Campinas, que está muito sobrecarregado, quando fizer uma cirurgia, tentar fazer a reversão desse paciente, a recuperação dele, ocorrer mais perto do município, sabe? Fazer a recuperação, voltar para Americana, se for um município de Americana, porque daí conseguiria fazer mais cirurgias, porque ia ter leitos vagos. Mas é uma proposta mais regional de uma reorganização e dinamização dos leitos do que efetivamente uma proposta estadual. Mesmo assim, saíram propostas de ampliação, mas ainda vai passar para o secretário, para o governador, em relação à alta complexidade. Por outro lado, eu encarei com bons olhos a iniciativa de se discutir isso, porque dos vários anos que eu estou participando regionalmente em reunião, essa é a primeira vez que eles abriram para discutir, deixaram a região escolher o tema a ser discutido. A RMC acabou pegando a questão da cardiologia. Jundiaí, Circuito das Águas, pegou oncologia, por exemplo. Então, cada região está pegando um tema. Então, nessa perspectiva de querer discutir e escutar a região, já vejo com muito bons olhos de ter iniciativa. Inclusive, na nossa região teve participação de deputado estadual, e também escutou sem cercear nenhuma participação deles o que foi discutido. Então, eu enxergo com bons olhos a iniciativa, ainda aguardando que tenha uma evolução mais feliz. A curto prazo, tem as ações regionais que estão sendo feitas, mas nenhuma coisa concreta que eu possa adiantar para o Conselho. Então, veja bem, com a demora, o usuário procura judicialização, né? Procura justiça e aí é feita a cirurgia para ele. Bom, dando continuidade, então, no item 4 da pauta, é a discussão e aprovação da ata da reunião ordinária e a aprovação que tomou conhecimento nas atas de comissões internas. Essa ata da reunião ordinária, ela é colocada no público, né, no site da Secretaria da Saúde, ao passo que as atas das comissões ficam lá no Conselho. Então, eu coloco, porque as atas da reunião ordinária do mês passado e as atas das comissões já foram entregues para os conselheiros. Então, eu coloco em deliberação para aprovação da ata da reunião ordinária e conhecimento das atas das comissões internas. Os conselheiros que estiverem a favor, que permaneçam como estão. E aqueles que estiverem contra, que se manifestem levantando as mãos. Bem, como ninguém se manifestou, então, o resultado foram aprovadas por unanimidade. No item 5 da pauta, trata-se de informe de conselheiros. Eu pergunto ao pleno se algum conselheiro queira fazer uso da palavra, fica aberta a sessão. Se o conselheiro fizer uso este item da pauta. Então, como ninguém se pronunciou, eu vou pronunciar. Muito bem, quem? A Eliane vai se pronunciar?
Muito bem. Eu só queria perguntar para a Neide, parece que eu vi alguma coisa sobre o CAPS infantil, uma demanda. Tem alguma... Tem sim, muita demanda. Tem 133 pessoas à espera. Isso daí a demanda lá é grande, né? A gente percebeu, assim, coisa. Até a Gisela colocou, ela ia fazer explanação, mas como a visita foi feita agora e ainda o relatório não ficou pronto, eu achei melhor eu não, como ela não está presente, eu não estar colocando, tá? Mas a demanda lá é muito grande, faltam psicólogos, psiquiatras infantis no núcleo, né, Rodrigo? No núcleo, para estar fazendo. E os outros setores, educação, conselho tutelar, tudo se entende que é para mandar para o CAPS. E não é isso, gente. O CAPS é doença mental. Então, tudo, problema de aprendizagem, tudo. Então, as coisas precisam ter um fluxo, seguir um fluxo, que fica difícil, porque aí todo mundo é encaminhado para o CAPS. Muito bem. Quanto a esse assunto, Juliane, eu já falei pessoalmente com o secretário, já fizemos um ofício falando dessa demanda, não podemos esperar, sabe, a doença mental está aumentando, e também na audiência pública eu reforcei a reclamação, solicitando ao secretário contratar mais médico na parte de saúde mental. Outra coisa que eu queria falar aqui no informe dos conselheiros, o Conselho Nacional de Saúde fez a resolução 715 de 2023. Então, os juízes do STF, veja bem, ele olha assim, Conselho Nacional, olha, em Americana fez uma conferência, depois cada cidade fez a conferência, depois de feita a conferência, foi feita a conferência estadual. Depois da conferência estadual, foi feita uma conferência federal. Então, o Supremo Tribunal Federal entende que essa resolução do Conselho é um clamor da sociedade, é alguma coisa importante. Então, nessa resolução 715 de 2023, eu, como conselheiro, eu dei uma lida, tem muita coisa boa escrita aqui pedindo, mas eu não sei, não deu para ir na federal, não me habilitei para ir lá, certo? E quando vai para lá, não sei, parece que as cabeças lá, sei lá. Então, nessa resolução aqui está sendo muito comentada, porque simplesmente fala assim, liberar aborto. O aborto já foi discutido, já foi feito lei para isso, agora o Supremo Tribunal vê uma coisa dessa do Conselho Nacional, está vendo se libera o aborto. Outra coisa, aqui está escrito, liberar a venda de maconha. Meu Deus do céu, o Supremo Tribunal está liberando a venda de maconha, porque eles estão olhando isso daqui. Por exemplo, trocar de sexo. O Conselho Nacional de Saúde diz que agora uma criança de 14 anos ele pode mudar de sexo. Então essas coisas revoltam, eu estou revoltado com isso, eu como presidente do Conselho da Americana, estou repudiando a parte do aborto que eles falam, a parte da maconha e a parte aqui de liberar uma criança de 14 anos já poder optar pela parte sexual. Então, eu como conselheiro, eu estou repudiando essa parte do Conselho Nacional de Saúde, que, na minha opinião, não sei como que deixaram passar isso aqui por resolução, sabe? Então, querendo virar lei tudo isso daqui, correto? Bom, então, muito bem. Pois não. Precisa ser analisado com, assim, melhor essas questões, porque, assim, no caso da maconha, a gente tem um entendimento que tem tratamentos que são usados com a maconha, e é uma dificuldade, é toda uma questão que precisa ser estudada. E quanto ao aborto também, não que eu defendo, né, o aborto, mas às vezes, por ser crime, às vezes, além de ser penalizado um feto, a mãe também morre por causa de um aborto feito num local que não é ideal, numa clínica clandestina. Então, são assuntos que são muito complexos para a gente achar que a gente mas consegue... já não matizou esse problema do aborto. Agora, simplesmente, eles escrevem assim, na resolução, liberar aborto. Espera um pouquinho, já tem uma lei que foi discutida
situação, é claro que a maconha, eu tinha colegas meus que às vezes perguntavam a meu Chico, quando eu compro maconha, né? Porque o filho dele fumava maconha, eu tinha que comprar para deixar o filho dele em casa. Então, eu estou repudiando algumas coisas aqui dessa resolução. Eu estou repudiando que o problema da maconha é que eles deveriam se reportar mais detalhado o aborto e o problema aí de opção do sexo. Algum mais outro conselheiro quer comentar? Obrigado, Chico, pela sua opinião. Tá? Eu queria aqui salientar, apesar da nossa apresentação, da carta aberta sobre a semana do mês do suicídio, Setembro Amarelo, que hoje, dia 27, é o Dia Nacional de Doação de Órgãos. Então é uma data muito importante, até porque eu fiquei esperando 10 anos com órgão, né? E saiu uma reportagem essa semana na televisão, falando de um transplantado de rim, que estava no aguardo de 9 anos e na hora que foi ligar para ele, ele estava em cima de uma montanha. E foi o helicóptero buscar ele para poder ser transplantado. Então, realmente é uma oportunidade única. Infelizmente, ainda guardamos muito tempo para poder ser contemplados, né? Outra coisa que na resolução eles estão falando assim, simplesmente eles falam tributar a grande riqueza. Poxa, às vezes tributar só a grande riqueza não funciona. Sempre que a gente vê igrejas aí, que eles recebem moedas de muita gente, acaba fazendo um patrimônio enorme. Então não adianta pegar só dos ricos, todo mundo tem que contribuir. Então essa é a minha república. Com a palavra Eliane de novo. Quanto a isso, é que as pequenas riquezas já são tributadas. A gente já paga imposto e às vezes as grandes fortunas não. E agora, eu queria só comentar a fala do Márcio, que assim, é muito fácil falar que é doador. Porque assim, antes teve um projeto que tinha que pôr um documento, coisa assim, mas isso não existe mais, gente. Isso aí é uma fala na hora do jantar com a família, você entendeu? Depende disso, de você falar que você é doador, você entendeu? Informar o máximo de membros da família possível que você é um doador. Só depende disso, gente. E assim, é muito importante. Às vezes o que pra gente não tem importância nenhuma, para uma vida, para uma família toda, vai fazer uma diferença enorme. É muito importante lembrar disso, muito legal. Eu gostaria até de complementar, porque eu falei do rim, mas apesar disso, uma pessoa que está doando órgãos, ele vai contar para ela, vai estar doando não só o rim, mas o coração, as córneas, né, o tecido também, e por aí vai, tá? Muito bem. Eu queria que o senhor Benedito Aparecido, né, senhor Benedito? Queria dar a palavra para o senhor, porque ele voltou a participar do nosso Conselho de Saúde como suplente da entidade AIPIVA. Mas, senhor Benedito, tem 2 minutos para falar aí. Boa noite a todos, né? Os conselheiros, inclusive. Até uma satisfação, uma satisfação de estar participando novamente aí como conselheiro, mas o que eu penso que deve existir na pessoa é a iniciativa para a colaboração. É nesse sentido que eu quero continuar aqui como conselheiro. Mas para poder ter condições de, quando alguém precisar de alguém para dar uma solução, mostrar um caminho, a gente tem condição de falar, não, vai em tal lugar, assim, a gente tem condições de fazer com que a pessoa realmente tenha condição de procurar o que é necessário. É por esse motivo que eu participo. Muito obrigado. Agora eu queria que o... Presidente, só uma coisa. Pois não. Eu já aproveitei e chamei o Benedito para a comissão de ouvidoria, porque eu já conheci o Valdir. Muito bom, muito bem. Eu queria que o vereador Lucas Leoncini pegasse o microfone e seria sucinto. 2 minutos para você falar uma coisa, porque o vereador fala muito, né? E o Lucas, ele é um vereador que tem trabalhado muito e tem, inclusive, compareceu lá no Hospital Municipal a respeito das denúncias também. Obrigado, Chico Lengo, em nome do qual saúdo todos os demais conselheiros aqui presentes. Para quem não me conhece, meu nome é Lucas Leoncini, vereador de primeiro mandato aqui nesta casa. A grande maioria dos conselheiros a gente conhece.
O que eu pedi mais a palavra para dizer o que me motivou a participar aqui hoje. A gente tenta adequar as agendas para vir, apesar de ser aqui na Câmara, e eu fiz questão de adequar a minha para estar presente. Na semana passada a gente teve aqui a audiência pública para prestação de contas dos números da saúde americana. A gente viu, tem acompanhado um desenvolvimento importante desses números desde 2021. Tirei uma boa parte das dúvidas com o Dr. Danilo aqui, mas ficaram algumas coisas pendentes em relação ao Hospital Municipal de denúncias e reclamações que chegaram até o gabinete. E isso ficou pendente porque hoje quem faz a gestão é uma OS, então eu saí daqui imediatamente, fui até o Hospital Municipal para conversar com o pessoal da OS, sabendo que já havia sido feitas as trocas de gestão e tudo mais. Fui muito bem recebido, não avisei que ia. Cheguei lá e pedi que alguém pudesse me receber. Fui recebido pelo Dr. Ivan, que se apresentou como diretor agora da SOS. E a reclamação vinha no sentido de insumos, medicações e tudo mais. A gente recebeu tanto de médicos, quanto de usuários, quanto de profissionais e de acompanhantes. Então, eu fui com uma lista de medicamentos, pedi que eu pudesse ser levado até a farmácia. Foi a Bruna, que também tinha acabado de assumir a função lá no hospital, quem me levou até lá. Na listinha de medicamentos eles me apresentaram aquilo que tinha chegado, mas é mais para registrar aqui a sinceridade deles em reconhecer que tiveram esse tipo de problema, e exatamente com os remédios que eu havia mencionado naquele momento para eles. Eles me passaram uma série de dificuldades. Me surpreendeu, porque normalmente se querem encobrir, não se dizem tanto a verdade quando a gente busca ela, e ali naquele momento eles foram muito sinceros, abrindo as dificuldades que estavam enfrentando. E fiquei animado, inclusive, com a fala deles na busca por solução. Questão de mão de obra, como vocês bem colocaram aqui, e eu resolvi vir aqui por isso, para ouvir, entender o que estava sendo discutido. Fiquei muito feliz em ouvir que vem de encontro com aquilo que chega no gabinete do vereador, com aquilo que eu fui conversar no hospital também a respeito disso. E queria aproveitar e registrar a reclamação que eu trouxe, que vocês acabaram de dizer, a respeito do CROSS, que agora já não é mais CROSS, mudou até o nome, CIREST, isso. Nós tínhamos uma reclamação muito grande ainda de filas no Hospital Municipal e tínhamos uma fila muito grande no CROSS, agora CIREST. No municipal as coisas têm caminhado, têm andado, ainda tem uma ansiedade por conta de uma fila muito grande em algumas especialidades, mas diminuiu muito as reclamações em gabinete. Pelo contrário, começa a chegar alguns elogios em relação às cirurgias e atendimento. Mas no CROSS a gente teve, no final do ano passado, alguns mutirões que foram feitos pelo Estado. Aquilo amenizou na época as reclamações. Mas de fevereiro para cá a coisa está disparada. Eu tenho aí uma lista enorme de pessoas que estão aguardando procedimentos de médio e alta complexidade. Eu estive aqui na reunião do Parlamento Metropolitano há alguns dias, que foi nesta casa também. São 20 cidades da RMC e todas elas unânime, nós tratamos desse assunto também, unânime em relação ao quanto piorou, o que já era ruim, né? Está pior do que estava ao ano passado, que já não era bom. Esse ano está muito pior. Então, eu ia fazer o apelo para que os senhores pudessem, enquanto conselho, ajudar a gente a cobrar. O Parlamento Metropolitano está fazendo essa cobrança. Eu cobrei o Dr. Danilo na sexta-feira aqui também de alguma ação, ele falou que também está levando isso. Eu diria que no sentido mesmo de buscar esses mutirões. Eu não sei se é o ideal ou não, mas em algum momento ele se mostrou eficiente para a nossa cidade, andando. E especialmente a questão de cardiologia e ortopedia. É o que a gente tem mais demanda, e a gente já não sabe mais o que fala para a população. Tem gente há 7 meses, 6 meses, 8 meses, né? Fica à vontade. Uma parte, assim, tem um projeto de cirurgia letiva. Ortopedia entrou no projeto de cirurgia letiva, só que a tabela é tão pouco atrativa que nenhum município, nenhum serviço aderiu a ela. Porque nem pagando 2 tabelas de ortopedia, ela cobre os custos do procedimento. Estou nem falando custos médicos, porque isso já está embutido. Estou
falando em relação aos custos dos insumos em geral. Então, fizeram, o governo federal fez, o estadual também entrou, mas pelo menos da RMC, do projeto de cirurgias eletivas, que tinha até algumas coisas interessantes, ninguém conseguiu aderir. Porque na hora que você entra no projeto, você oferece regional, você não oferece só para você. Então, só ajudando isso daí, e também entrou algumas coisas de cardiologia, também entrou alguns procedimentos interessantes. Mesma história, o valor não era interessante, pouquíssimo, acho que um ou outro serviço entrou, mas com uma quantidade tão pouca que não representou uma evolução nas filas. A gente tem até, finalizando até, por conta do tempo, a gente tem até alguns amigos que trabalham na DRS7, onde a gente tenta buscar alguma informação, conversa, mas tem se acumulado tanto que eu não sei como nós vamos resolver isso. Né? É uma situação insustentável, por isso eu tomei a liberdade de vir aqui tratar desse assunto com vocês. Tenho levado para outros lugares que a gente tem participado também para fazer esse apelo, porque enquanto vereador a gente já não sabe mais o que fala para a população. É um senhor acamado que tem medo de praticar uma caminhada, alguma coisa, com medo de morrer porque está esperando um procedimento. Então nós temos situações delicadas hoje aqui. A gente está falando de Americana, nós somos de Americana, né? E eu trago esse apelo aqui para os senhores a respeito disso. No mais, só parabenizar o trabalho de vocês, dizer também venho desse mundo de conselhos municipais antes de vereador, e que eu valorizo muito o trabalho de vocês e, se precisarem, estou à disposição. Vereador Lucas, se nós queremos colocar a comissão de ouvidoria à inteira disposição, tá, dos senhores, para que a gente possa discutir e construir propostas que venham agregar valor nesse sentido. E já quero aproveitar, presidente, eu não sei se caberia aqui uma moção, porque o que é uma tabela que não cobre custo? Fala para qualquer empreendedor no mundo. Você tem uma tabela que não cobre o teu custo operacional, isso não é nada. Então, eu acho que deve caber algum encaminhamento, algum posicionamento nosso frente a algo que não faz sentido algum. Né? Obrigado. Também fico à disposição enquanto vereador, assim que precisarem. Vou tentar, à medida do possível, estar participando um pouco mais com vocês aqui. Tem outros assuntos do hospital que chegam, que a gente ainda está levantando para entender, muito relacionado à mão de obra, né? Então, a gente tem procurado entender isso ainda e, sendo pertinente, eu trago até os senhores. Muito obrigado, uma boa noite a todos. Eu colocaria, então, em votação do pleno, para só os conselheiros que votam, um ofício para o governador do estado, para a DR7, fazer um ofício reclamando a fila, a demanda dessas operações, que às vezes o usuário pensa que é por conta do estado. O usuário espera. Aqueles que não querem esperar, procuram a justiça e é atendido, viu? Nós gastamos, a Prefeitura Americana gastou mais de 12 milhões o ano passado com judicialização. Então, os conselheiros que estiverem a favor permanecem como estão. E aqueles que estiverem contra, que se manifestem levantando uma das mãos. Mas o presidente, parece pelo Mário, estamos comunicando que esse ofício já foi feito e esse conselho não teve resposta. Aí eu pergunto, se isso é verídico, quais seriam os próximos passos, Rodrigo? Eu acho que o presidente sugeriu errado. Não é um ofício. O conselho vai fazer uma moção ao secretário estadual, ao Conselho Estadual de Saúde. Aí, como sugestão de encaminhamento, se tiver alguém se voluntariar para fazer um texto, passa nas comissões e daí na próxima reunião a gente passa aqui, já passa antecipado por e-mail, daí a gente só passa aprovando. Da mesma forma como eu tinha sugerido sobre da questão da vacinação canina e dos gatos, também, se puder elaborar um texto, a gente fazer uma moção, daí a gente passa aprovando uma moção. Porque, assim, teve ofício, assim, gente, o que eu posso... os limites de atuação, só por curiosidade. Manda um ofício para o município. O que o município pode fazer? Acho que já foi respondido. Cara, meu fórum de discussão é a comissão intergestor bipartite. Na bipartite foi feito. Eu tenho algum poder de execução lá? Não, eu posso só apresentar. Então, esse é um caminho, o caminho já foi feito, como
o vereador falou, o secretário aponta, eu aponto, já várias vezes. Outros caminhos que tem é esse da moção. A gente faz uma moção para a Secretaria Estadual de Saúde, para o Conselho Estadual de Saúde, para ver se eles se sensibilizam sobre o tema e também levam adiante a lei do município. Muito bem, então fica alterada a palavra de ofício para moção. Será feito duas moções, tá? Uma referente à raiva, né? Sim. E outra referente à demanda de operações e cirurgias, correto? Bem, o item 6 e 7 da pauta trata-se das correspondências pedidas e recebidas, que estão na sede do Consaúde à disposição para qualquer conselheiro verificar. Antes do encerramento, eu pediria para o secretário Vanderlei fazer a leitura dos conselheiros que justificaram as faltas. Justificaram ausências: Célia Fulan, Pastoral da Saúde; Rony Peterson Pelati, da Abrata; Paola Jamile Inajosa, Crefito 3; Anderson Dias de Lima, CREF 4; doutora Gisele de Conte Onucci, AMA; Joanina Silveira Rosa, da Umbrata; Guilherme Aparecido Bernardino da Silva, AEPIVA; Sebastiana Lopes Perini Asta; Juscelio da Silva Santos, Bom Samaritano; Veridiano Bispo dos Santos, ACIA; Liliane Godoy dos Santos, Fusano. Bom, muito bem, então. No oitavo item da pauta, eu comunico que a próxima reunião será realizada no dia 25 de outubro de 2023. Então, eu declaro encerrada a presente reunião, só que antes eu comunico que vai haver uma assembleia extraordinária para fazer o parecer sobre a audiência pública da prestação de conta da Secretaria de Saúde do segundo quadrimestre de 2023. Obrigado a todos. O dia da reunião extraordinária foi marcado para 4 de outubro, agora, às 8h30 da manhã, lá no Consaúde. O que acontece? O secretário fez a prestação de conta através da audiência pública. Agora, o Conselho aprova com ressalvas, correto? E isso vai ser feito dia 4 de outubro, às 8h30, lá na sede do Consaúde. Agradeço a todos. Eu acho que a reunião hoje foi demorou menos tempo, né? Não teve pessoas aqui, usuários, fazendo as reclamações. Boa noite a todos, então.